Boa noite. Bastante tempo que eu não apareço por aqui, né? Então, hoje a gente tem uma live bem legal. Eu sou Juliana Moraes, sou idealizadora aqui da Qualivet, sou coordenadora da equipe. E há 4 anos nós temos a equipe com esse formato, com essa carinha de Qualivets, com fisiatras, com acupunturistas, reikianas, as ozonioterapeutas. Então, nosso objetivo é que a gente possa trazer terapia complementar em todas as fases da vida do animal. Então, o que acreditamos? Que em todas as fases da vida, sem exceção, a gente consegue ajudar de alguma forma. Seja por meio da medicina integrativa, integrando o que já vem sendo feito, complementando o que já vem sendo feito ali com os médicos convencionais, ou mesmo quando o tutor opta por algum motivo por fazer somente o tratamento complementar. A gente também dá esse respaldo e aconselhamento, né? Hoje a gente vai receber a Simone da Fórmula Médica e a gente vai falar um pouquinho de manipulação. Eu vou mandar o convite da live aqui para Simone e aí a gente já vê se ela entra. Então, fórmula. E aí, gente, eu vou pedir para que vocês se encaminhem a live. Acho que a minha internet parece que tá bem ruinzinha. Não sei se tá travando para vocês. Se alguém puder me dar o retorno. Eu não sei se tá travando aqui para vocês. Pronto, voltei. Vi que a Simone entrou aqui. Então, eu só tava arrumando minha internet. Simone, acho que ela já me mandou até aqui a solicitação. Já vai dividir a tela. Gente, o que eu peço para vocês enquanto a Simone vai entrando, então? Aqui nesse aviãozinho, aqui embaixo. Olá, Si, tudo bem? Oi. Tudo certo? Você? Tudo bem. Então, só finalizando aqui, o que eu tô pedindo para o pessoal? Para compartilhar a nossa live. Então, clica aqui no aviãozinho, você envia para quem você julgar interessante esse conteúdo. Se você clicar no coraçãozinho, a gente agradece, porque é a forma que o Instagram entende que o nosso conteúdo é legal, que vale a pena. Então, é super legal também. E aí, você pode compartilhar com os seus amigos. E printando aqui os nossos rostinhos, você faz referência também à live, fala para o pessoal que gostou. Então, são as formas que a gente pede para que você, de alguma forma, sinalize que está curtindo o nosso trabalho. Tá bom? Então, Se, vou pedir para você se apresentar. Primeiramente, quero te agradecer por aceitar o nosso convite, né? Essa hora, que é quinta-feira, 8 horas, é sempre desafiador, mas te agradeço muito por ter aceitado estar aqui com a gente. Imagina, doutora, boa noite. Eu que agradeço em nome da vocês, né, nessa Mas eu tô super contente de estar aqui com vocês, viu? Então, Bom, meu nome é Simone, então, eu trabalho na Fórmula Médica como representante. A Fórmula Médica, ela já existe desde 1989, então, portanto, são 32 anos aí, né, que a gente tá nessa empreitada. E sempre para poder fazer o melhor por vocês, né, e para os animaizinhos. E a Fórmula Médica, ela faz fórmula humana e veterinária também, né? Então tem essas duas etapas aí. E eu trabalho visitando os veterinários e os médicos para poder levar os benefícios que a gente sabe que tem a manipulação para a grande maioria dos veterinários. Perfeito. Assim, a Fórmula Médica é uma das farmácias mais conceituadas que nós temos hoje, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso, mas eu queria que você contasse para a gente como surgiu a Fórmula Médica, um pouquinho da historinha da farmácia e como chegou a ser o que é hoje, né? Uma das farmácias aí que a gente fala que é a farmácia de confiança, né? Bom, quando eu comecei a trabalhar na farmácia, ela já existia, porém não era nesse mesmo endereço, era em outro, na região de Moema mesmo, né? E eles já tinham essa ideia de que cuidar dos animais era muito importante como tratar dos humanos. Então, a primeira coisa que foi lançada na parte veterinária foram os biscoitos, que hoje em dia é assim uma forma muito mais fácil de medicar o animalzinho,
porque a gente consegue colocar o ativo que o veterinário prescreve na forma de biscoito. Só para vocês conhecerem, que é esse aqui, ó. Dá para ver? Sim, sim. Dá Dá para para ver, ver, sim. doutora? Dá? Então, a Dá. primeira coisa que foi Tá lançada sim. na fórmula médica foi o biscoitinho, e ele é palatável. Então, dá para colocar vários sabores. Um exemplo, chocolate, carne, banana, baunilha, para ficar assim mais fácil do tutor poder administrar para o animalzinho. Aí, depois de, assim, dessa etapa, aí várias coisas foram acontecendo, né? Vários veterinários procuraram a farmácia, porque além dos farmacêuticos normais, a gente tem os farmacêuticos que têm a especialidade em veterinária. Então, isso é mais um ponto positivo para a fórmula médica, por ter esse respaldo por trás, né? E assim, Eles são veterinários, é isso, então, Simone? eles têm as especificações, por exemplo, um curso, a gente faz vários cursos, né? Então, todos os cursos de veterinária que tem na Consulfarma, entre outros cursos, eles participam para poder ter esse respaldo e tem sempre novidades, né? Para trazer para o veterinário, para o tutor. E aí, assim, Perfeito. várias coisas foram sendo, como é que fala? Cons- Trazidas é, ali para facilitar a vida ali do Isso, várias tutor e tudo coisinhas, né? E a mais, gente né? pegou a opinião dos veterinários, fez muita pesquisa, e assim ela foi crescendo. Aí depois de um tempo mudou para a Avenida Moema, onde é hoje, né? E aí estamos seguindo aí, firme e forte. Vocês têm, então, uma equipe de promoção da qual você faz parte para que façam essas visitas e que Isso, desenvolva essa parte técnica, é isso, isso? temos sim. Aí eu faço e tem uma outra representante, que é a Érica, e ela sempre também está junto, as farmacêuticas sempre estão em contato com os veterinários para qualquer dúvida, né? São em três Entendi. farmacêuticos hoje, também, internos, né? E quando Perfeito. precisa, uma delas pode estar na rua também. Só que a gente deixa duas internas para poder tirar dúvidas do veterinário, assim, uma emergência. Então elas ficam internas Hoje também. as farmácias elas são separadas ou não? Pelo que eu entendi, é na mesma unidade, tanto a manipulação veterinária quanto a humana. Isso, elas são na mesma unidade, porém elas têm os laboratórios separados. Porque tem alguns Tá, medicamentos que eles precisam de cabines separadas para fazer os remédios do veterinário e do humano. Porém, é a mesma estrutura. perfeito, entendi. Eu achei que fossem locais diferentes, mas Não, não. não, é no É o mesmo mesmo local. local. Eles são separados. Entendi, perfeito. Sim, eu separei algumas perguntas, até te mandei, né? Algumas Uhum, perguntinhas para a gente ter um roteirinho. Mas assim, o que você sentir falta, não deixa de contar para a gente, né? É um assunto que todo mundo tem muita claro. dúvida. Uhum, E assim, eu acho que a grande questão da farmácia de manipulação, para nós profissionais, né? Aqui, a maioria das pessoas que veem a nossa live são colegas e alguns tutores, mas eu acho que é aquela grande questão de confiabilidade. Então, como que eu sei que o que está ali é aquilo mesmo, sabe? Em termos de princípio ativo, então, todas essas questões, né? O que eu queria saber de vocês é como vocês trabalham para obter os melhores princípios ativos e conseguir ter um resultado legal dentro do tratamento, né? tá. Então, as farmacêuticas sempre prezam por comprar a matéria-prima do melhor fornecedor. E o fornecedor, para estar trabalhando conosco, ele tem que ter toda a ficha técnica também, ele tem que ter todas as licenças, assim como nós também temos, né? Para poder vender essa matéria-prima. Então, Acho que a Simone deu uma travadinha, só para mim, voltou? me contem. Voltou? Ou eu que travei. Voltou, voltou, Voltou? sim. Então, Voltou. o fornecedor, ele tem sempre que ter também toda a parte de licenças para poder trabalhar. E quando a gente tem que comprar uma matéria-prima, ela tem todos os laudos também. Então, no laudo tem toda a especificação, como que ela é, de onde que ela vem, a validade, tudo isso para a gente poder comprar a matéria-prima, para poder fazer o medicamento, para que ele seja direcionado para o animal da melhor maneira possível. Então, envolve recipiente, que a gente vê qual que é o melhor recipiente que vai ficar com aquele ativo, ou para gato, ou para cachorro, ou para uma ave. Então, tem todas essas especificações que a gente tem que levar em consideração.
Perfeito. Sim, eu vou te perguntar o que é o recipiente, que Ah, tem tá. bastante gente que não sabe. Tá. O recipiente é o que a gente, vamos supor, numa cápsula, né? O recipiente é o que ele vai dar consistência, vamos supor, uma fórmula de pirona, que fica mais fácil do pessoal entender. Ele vai poder fazer com que essa dipirona não fique sozinha lá, só o ativo de pirona. Então, ele é um complemento para. Então, já falando, é um complemento para a cápsula estar com a dipirona e fazer todo o efeito para o animalzinho. Assim como em líquido, um xaropinho, um exemplo. O recipiente é um líquido adequado para poder usar com a matéria-prima e não ficar só com o ativo. Então, a gente coloca um sabor, coloca esse recipiente que é o direcionado para determinado ativo. E no caso, por exemplo, do biscoito, ele também tem um recipiente? No caso do biscoito, é o próprio biscoito mesmo, que a gente compra no fornecedor, né? E junto com esse ativo é feito o biscoitinho. O biscoitinho a gente usa e é feito com ativo. Então, esse biscoitinho aqui, ó, ele vem, um exemplo, num pó, né? E aí a gente usa o ativo. Deixa eu só tentar tirar os comentários um pouquinho, se para dar Tá. para você mostrar melhor. Ver, eu acho que eu desativei. Para mim não sumiu. Não. Será que sou eu que tenho que tirar? Não. Não, Não, ó, né? deu certo. Tá. Não, é aqui mesmo, deu certo. Então, ó, aí quando a gente vai fazer o biscoito, a gente usa o ativo, né, o pó, e aí a gente vai usar o ativo, e dentro da manipulação a gente vai chegar nesse... Esse é o biscoito. Isso, esse Pronto. é o biscoito. Pronto, que vai Ou chegar pro como- paciente assim, ó. Pra você, ok, para vocês chega o pó. Ah, tá prontinho. É, Para aí- vocês chega o pozinho Isso. do biscoito, onde Aí- vocês vão colocar o ativo, Ativo. o recipiente. Para poder Isso modelar, vai em né? alta temperatura? Oi? Isso vai em alta temperatura, O sim? biscoito não mais. Antigamente nós fazíamos ele gelado ou quente. Agora não. Agora a gente a temperatura ambiente mesmo. A temperatura ambiente, ele endurece e vira um biscoito. Ele não é muito duro, ele é assim, bem palatável, molinho. Meio maleável. Acho que dá pra ver, ó, quer ver? Não sei se dá pra vocês verem. Ele tem uma textura de bifinho? Tem. Ele é um bifinho, é isso? Ó. Ah, por isso que ele é super bem aceito, então. Sim, porque aí a gente coloca os sabores que nós temos, né? Então, carne, o flavorizante de carne, chocolate. Então, isso para o animal já é um benefício a mais também, né? Que às vezes para dar uma cápsula é muito difícil. Eles acabam não engolindo, então tem essa opção também. Em pasta vocês fazem também, né? Fazemos pra também. gato. Fazemos. Pasta também pra Inclusive, gato. para gato a gente usa, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Onde é que tá? Acho que eu não trouxe. É como se fosse uma bisnaga, e aí, ou em sachêzinho também, que pode ser individualizado, aí com sabor de peixe, né, que é o que mais se usa. Aí o tutor abre, passa na patinha do gato, para ele poder lamber. Então, ele tem também uma bisnaguinha, que a pessoa aperta, sai um pump, e aí ele pode colocar direto na patinha. Nossa, muito mais fácil, né? É, Porque é fácil. dar remédio para gato normalmente costuma ser um transtorno. Às vezes não, mas quando eles não gostam, eles espumam, tem toda uma questão, né? Uhum. Não, perfeito, então. E quanto ao tamanho das cápsulas, vocês também conseguem modificar isso? Ou quando a gente fala de cápsula, existe um tamanho padrão? Então, deixa eu te mostrar que peguei também para ficar mais fácil para as pessoas verem, ó. Conseguem ver? Consigo. Então, aqui a gente tem a nanocápsula, que é a menorzinha de todas, geralmente muito utilizada para gatos, porque essa dificuldade de eles tomarem, né? Então, essa é a menorzinha, que é a nanocápsula. E aí, dependendo da fórmula, né, da quantidade, aí vai aumentando. Então, tem vários tamanhos de cápsulas. Deu Perfeito. pra ver? E qual que é, deu sim, o composto da cápsula? Essa é gelatinosa. Tá, é uma cápsula gelatinosa, Isso. a base dela seria gelatina? Gelatina, isso. Aí nós temos também, caso precise, a de tapioca, a de clorofila. Então, a gente consegue fazer nessas cápsulas também. Tem as incolores também, que às vezes a pessoa, o tutor, né, ou prefere que dê uma incolor, então ela é toda incolor. Então, tem várias cores também. E por qual motivo o tutor prefere a incolor? Às vezes por conta do animalzinho ter alguma intolerância
um probleminha de estômago já, então ele Ao prefere. corante, por exemplo? Alguns falam que sim, que preferem incolor por É, conta disso. que aí seria o mais natural possível. Aí Sim, daria para fazer aham. uma clorofila, por Isso, exemplo. aí clorofila, tapioca. Eu acho que é assim, voltado para esse público, seria mais indicação dessas. Perfeito. Até mesmo para o público vegano que Isso. faz essa. Ah, tem Essa esse escolha, desejo, né? né? Uhum. Sim, faz essa escolha. Sim. Tá, não, perfeito. E aí eu tenho algumas perguntas aqui que eu nem quero esquecer de te Ah, perguntar, então vou te falando. Então, eu perguntei se vocês separam as empresas, você me disse que não, né? E como a gente pode se certificar? E você falou do de vocês, que você vai lá no fabricante, né? No fornecedor e tem a melhor escolha do fornecedor. E o que você diria assim, para a gente tomar cuidado na hora de escolher uma farmácia de manipulação? Então, o que eu digo é o seguinte: o que a gente passa e frequentemente, tá? Muitas vezes o bichinho ele não tem o tamanho para determinada medicação que tem no mercado. Então, por exemplo, a gente tem a garantia do laboratório quando o comprimido é sulcado, né? Quando ele não é sulcado, se a gente inventa, então, para quem está ouvindo e é tutor, viu, gente? Quando o doutor inventa que, divide o comprimido em 8, divide em 4, já caiu por terra. Porque, uhum. assim, a gente não consegue dizer que temos a mesma quantidade de princípio ativo de um lado do que de outro, se o comprimido não for riscadinho, sabe, no meio, Isso. aquele que você põe a faca e corta, Uhum. é para isso que serve. Então, assim, eu já ouvi várias pérolas. Porque eu abri a cápsula e eu dei metade num dia, metade no outro. Isso é coisa da sua cabeça. Vou, né, enfim, cortar o comprimido aqui em 8 e fica ali. Eu fico pensando que às vezes você corta em 2 e já É, esfarela. Imagina em 4, em um 8. E aí 8. eu leio essas receitas oferecer um sexto, aí eu penso, tá, não, tá certinho sim. Porque o que vai acontecer, gente? Um dia o bichinho pode ter uma concentração de princípio ativo maior, no outro menor. Pode ser que tenham dias que ele não tenha princípio ativo naquela parte que esfarelou e você decidiu que é um sexto do comprimido. Então, essa falta de frequência prejudica demais o tratamento. Esse é um dos motivos que a gente Uhum. manda para manipulação. Porém, o nosso receio, e quando a gente tenta segurar de ir para manipulação, é realmente a confiabilidade. E aí as pessoas, nem todo mundo a gente pode obrigar e falar, não, vai lá na fórmula médica, Sim. porque lá a gente tem certeza do que está acontecendo, né? E quando a gente se conheceu, até nós nos conhecemos por uma outra amiga minha, eu sempre cito ela nas lives, que é a Renata Parmegiani, que Sim. é clínica, e eu sempre indico a Renata aqui como clínica por um único motivo. Ela é chata. Ela é chata como eu. Então, assim, a Renata indicou, ela vai em rodapé de coisa, ela vai no inferno ver se o paciente dela está recebendo o que ela quer. Então, no momento que ela me apresentou a Simone foi uma das únicas pessoas que abriu ali e falou: não, eu vou falar para vocês aqui o que vai, não temos problema com isso, temos uma confiabilidade, um nome a zelar, né? Sim. E o que você diria para as pessoas? Olha, cuidado com. E aí pode ser certificação. Essa semana eu ouvi, até aproveitando o gancho, né? Hum. O meu pai está se tratando com o Sérgio Areias, talvez você o conheça também, Sim. ali na Rebouças, né? E quando ele foi fazer uma manipulação, um pool de lactobacilos, ele falou: só que é o seguinte, só dá para manipular na fórmula médica. E eu falei: doutor, por quê? Aí ele falou: porque é sacanagem as coisas que vêm aqui, é de outra cor. E ele, gente, só para vocês entenderem, ele é radiestesista. Então, ele utiliza de uma técnica que mensura o que é legal, o que não é, o que de fato é coerente com o produto. E ele falou que ele, nas biomedições dele, muito remédio de farmácia de manipulação não passa. Poxa. Porque ele fala, não tem aqui dentro o que eu pedi para ter. E, coincidentemente, eu falei, eu peço com a Simone. E aí ele falou, a Simone é da Fórmula Médica. E eu falei, sim. Ele, não, então, porque quem trabalha direito tem que pedir lá mesmo. Que bom, é muito Então, bom, foi né? A super gente ter legal isso. isso. Foi muito legal, porque a gente nunca tinha conversado É, sobre, né? Então, o que você diria para que as pessoas tomem cuidado? então, nós temos duas